Bom dia, crianças. Hoje a gente vai estudar sobre a ovelha perdida, né? E é uma parábola que Jesus contou. Ele ficava entre as multidões, né? E ele estava num local onde tinham bastante fariseus e ali eles contestavam que o Senhor Jesus estivesse no meio dos pecadores. Por isso ele contou essa parábola. Ele gostava de falar com as pessoas, dando ensinamentos através de parábolas. Tá? E se encontra aqui em Mateus 18, versículo 12 a partir, tá? Que diz assim: eu estou lendo nessa Bíblia explicativa para crianças com ilustrações de Mig e Meg, deixa eu colocar assim, tá? O texto é bem peculiar para as crianças, tá bom? O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Tá? Então esse é o nosso texto-chave. Eu coloquei aqui alguns bolinhos de lã. Vou dar uma melhorada na câmera para vocês verem. E visualizem como se fossem ovelhas. Então, eu vim aqui para dentro porque lá fora a vizinhança estava fazendo muito barulho, daí não dava para ouvir, certo? Então, vamos lá. Esse daqui são o rebanho. E hoje nós vamos falar sobre a figura do nosso Deus como pastor, que cuida da gente, que provê o nosso alimento, o nosso sustento e que nos guarda de todo o mal, que nos dá segurança, tá? Nos mantém abrigados, tá? Então, assim, esse daqui faz de conta que é o leão, certo? E eu quero mostrar simbolicamente para vocês a figura do leão se ele chegasse aqui agora, encontrasse todo esse rebanho sem proteção. O pastor não estivesse aqui por algum motivo, o pastor tivesse saído, fosse tomar uma água, aí chegou o leão, ele ia devorar no mínimo uma ovelha. Ele ia matar essa ovelha, ele ia comer, ia virar o almoço dele, ou o jantar dele, ou o café da manhã dele, ou o lanchinho dele. No mínimo uma, mas ele ia machucar bastante ovelhas. Então, o predador dessas ovelhas pode ser um bicho feroz, que eu simbolizei como um leão, certo? Só que vamos imaginar que essas ovelhas aqui, elas somos nós, seres humanos. E também tem um predador. Esse predador chama pecado. Esse daqui é o pecado. O pecado, ao contrário do leão, que chega ferozmente e já devora, o pecado ele chega de mansinho, bem devagar. E ele vai entrando no meio e vai ficando no meio e ele vai contaminando. Como é isso, Marilê? É assim. Você precisa prestar atenção com quem você anda, com quem você fala, com quem você brinca, as brincadeiras, amizades, você vai perceber, porque o Espírito Santo, nosso Consolador, graças a Deus que a gente tem Ele, graças a Deus mesmo, Ele mantém a gente firme no nosso pensamento com Deus. Então, se alguém vir contar uma piada e nessa piada estiver desagradando a Deus, essa piada estiver falando mal da nossa fé, aí você sabe que isso é pecado e você sabe que isso não é bom. Você provavelmente vai se afastar dele. Então, é isso que o pecado faz. Uma das coisas que o pecado faz é isso, de tentar entrar no meio da gente e trazer coisas que não agradam a Deus, coisas que nos distanciam do Senhor Deus. Então, é importante que você preste atenção ao seu redor, os seus amigos, ali onde você está inserido, lá no seu condomínio, lá na sua rua, lá com os seus amigos da escola, no ambiente onde você vai, você fique atento para você ver que tem situações que as pessoas acabam levando a gente para fazer algo que desagrada a Deus, ok? Bom, você já entendeu que o nosso pastor chamado Deus Todo-Poderoso, tá?
Ele nos guarda e nos livra de todo o mal. Aí, aquele pastor, uma ovelha saiu e ele foi atrás da ovelha, até que ele encontrou a ovelha e a trouxe consigo, tá? Porque a função do pastor é essa, de proteger, de guardar, de cuidar, de não deixar nenhum mal acontecer, deixar que nenhum predador chegue ali e machuque aquela ovelha, tá? Ou mate aquela ovelha. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus, ele está sempre do nosso lado, nos guardando, nos protegendo. O Salmos 91, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse é o primeiro versículo que diz lá no Salmos 91. Então imagina que como é o nosso pastor, né? Se você estiver guardada dentro do esconderijo do Altíssimo, você está protegido. Como é isso? Exatamente como essa parábola, né? Que diz que o pastor, vendo que faltava uma ovelha, ele saiu e foi ao encontro dela. Assim é o nosso Deus. Nós estamos guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo. E o pastor, encontrando a sua ovelha, ele a traz, ele resgata e traz ela para o aprisco de novo, tá? E chegando ali no aprisco, ele verifica se ela tem ferimentos, ele verifica que ela tá com fome, que ela tá com frio e ele cuida dela. Assim é o nosso Deus, tá? A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. A vontade do nosso Deus é que todos se salvem. Essa é a vontade do nosso Deus, não é que ninguém se perca. Mas o predador chamado pecado, ele se instaura no coração das pessoas, deixando elas orgulhosas, deixando elas prepotentes, arrogantes, e elas ficam insensíveis à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. Acabam se distanciando da presença do Senhor, porque o predador, ele vai aos poucos devorando a alegria que a pessoa tem de servir ao Senhor, vai devorando aos poucos a comunhão que ela tem com as pessoas. E isso vai afastando ela cada vez mais da presença do Senhor, deixando ela perdida. Mas para nossa sorte, as misericórdias do nosso Deus, elas são eternas. As misericórdias, elas nunca se acabam. É o que diz a palavra do Senhor. Então, eu quero agora tratar da moral dessa história, como se fosse uma fábula, né? Qual é a moral dessa história? O pastor, ele cuidou das ovelhas, o pastor resgatou as ovelhas, o pastor entende que precisa cuidar das suas ovelhas e ali ele cuida, ele se dedica e ele fica muito feliz porque resgatou, trazendo para a nossa vida, na moral da história. É importante que a gente seja direcionado por um pastor chamado Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, que deu seu Filho na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. É importante que a gente deixe Ele gerenciar, Ele ser o nosso gerente de toda a nossa vida, que a gente possa colocar nossas ações, nossos pensamentos na mão do Senhor, para que Ele possa cuidar de nós. E lembrando que nós podemos ser instrumentos do nosso Deus, instrumentos importantes para fazer o resgate dessas vidas que ainda não conhecem a Jesus ou dessas que conhecem, mas que por algum motivo deixou o predador assumir o papel do orgulho, o papel da arrogância e se afastaram da presença do Senhor. Que a gente possa ser esse instrumento que vai levar a palavra do Senhor, a palavra de resgate, né, a essas pessoas para que elas possam voltar a servir ao Senhor Jesus, porque o Senhor faz uma festa no céu por um pecador que se arrepende, tá? Por essa pessoa que se perdeu pelo caminho, tá? E o Senhor faz uma festa no céu, assim como aquele pastor se alegrou quando encontrou aquela ovelha. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada, tá? Por vocês terem participado da aula e que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, continue trabalhando na vida de vocês e fale aquilo que eu não consegui transmitir através dessa palavra, tá? Um grande abraço e até a próxima aula, tá? Um beijo grande.